Pode ser, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o Pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E que dia bom hoje, porque nós estamos iniciando o nosso terceiro trimestre de 2020 e nós estamos utilizando um material especial da nossa casa publicadora, a CPAD, que ela está reeditando a lição bíblica que foi postada pela primeira vez em 1993, comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergster. O tema geral da nossa lição é assim: os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então esse é o tema geral da nossa lição. E eu quero convidar você para estar conosco nessas 13 lições edificantes para a nossa vida. Se você clicar no cardzinho aqui em cima, você vai ver que nós fizemos um vídeo rápido dando uma breve introdução do que é essa revista, de quando ela foi colocada, quem é o pastor Eurico Bergster, tá? Então eu te convido a acessar aqui o nosso card e você vai aprender um pouquinho mais. É um videozinho rapidinho, não dá 5 minutos, mas você vai se inteirar do tempo que esta lição foi escrita e quanto ela é importante para nós hoje, ok? Vamos para a lição? Então, a nossa lição, a lição de número 1, que será ministrada dia 5 de julho, certo? Ela tem por tema: Daniel ora por um despertamento. Daniel ora por um despertamento. E o tema da lição é sempre importante, por quê? Porque juntamente com o texto áureo e com a verdade prática, eles são um resumo, é uma forma resumida do que o autor da lição ele quer nos passar. E a questão da oração, ela vai permear essas 13 lições que nós iremos passar, né, nesse terceiro trimestre. E Daniel, ele é reconhecidamente um homem de oração na Bíblia. E até, por sinal, ele é preso por causa desta oração, por esta vida de oração. Então, a vida de oração de Daniel, ela vai trazer um despertamento, vai trazer uma nova visão, vai ser lançada a luz sobre o momento de crise que o país estava vivendo, que a sua nação estava vivendo e que também ali a Babilônia estava vivendo. Tá? E é importante nós notarmos isso, por quê? Porque os grandes despertamentos mundiais, né, a gente sempre se lembra da Rua Azusa, dos avivamentos no país de Gales, os movimentos de D.L. Moody, Billy Graham, certo? Todos esses movimentos, que foram grandes movimentos de fervor espiritual, eles nunca começaram na efusão do ginásio, da igreja cheia. Eles sempre se iniciaram em homens e mulheres, em quartos pequenos, em pequenas cidades, pequenos lugarejos, com seus joelhos no chão e a sua cara metida entre os joelhos, a exemplo do profeta Elias, buscando de Deus uma resposta para os tempos difíceis que a sua nação estava vivendo. E estas orações traziam para o seu povo a questão do despertamento espiritual. E o despertamento espiritual traz a solução para aquilo que eles estavam vivendo. Então, o nosso texto áureo, o irmão Tiago vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Então veja bem, qual é a visão de Tiago para a cura? Qual é a visão de Tiago para que nós sejamos respondidos? Primeiro, é a questão da confissão, de se entregar diante de Deus, colocando diante de Deus as nossas culpas, os nossos pecados, não somente os nossos, mas da nossa nação. Nós vamos ver que a oração intercessória, ela tem um lugar de proeminência dentro da Bíblia.
Todos os grandes profetas eram intercessores, intercediam pela sua nação, intercediam pelo seu povo. Abraão era um intercessor, Davi era um intercessor. A oração intercessória, ela faz a diferença em nosso meio, ela faz a diferença para o nosso povo. E é importante nós compreendermos a questão da oração intercessória. E a Bíblia vai dizer assim, Tiago vai dizer e deixar bem claro, ore um pelos outros. Eu orando por você, você orando por mim. E eu espero, irmãos, que você ore por mim. Eu sou extremamente carente da sua oração. E quando eu oro por você e você ora por mim, o que acontece? Não é será sarado, é sarareis. Eu sou sarado, você é sarado. Não somente nas questões de enfermidades no corpo, mas nesses últimos tempos, enfermidades na mente, certo? Pessoas com pavores, temores. Então, o apóstolo Tiago vai falar junto com Daniel a questão do despertamento em oração. E o pastor Eurico Bergster, ele vai colocar assim a verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Ou seja, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem condição de mudar todo o ambiente aonde ele está colocado. Você já notou que tem pessoas que chegam na sua casa, e eu estou falando de pessoas crentes, e é um prazer receber, é um prazer você chegar, aquela pessoa ela chega num momento difícil, na sua casa, na igreja onde você está, parece que a paz chega com ela. E por outro lado também tem pessoas que chegam, parece que chega um clima pesado, um espírito de perturbação. Qual é a diferença? A diferença é que uma pessoa que ora, uma pessoa que se coloca em oração, ela tem condições de influenciar a tua vida. Aquele clima de oração. Muito se fala a respeito de John Wesley, o grande pregador John Wesley, que aonde ele chegava, certo? O ambiente mudava, porque ele era um homem de oração. Fala-se muito a respeito do presidente americano Abraham Lincoln, que foi um homem que impactou o seu tempo. Mas Abraham Lincoln, ele tinha uma vida extrema de oração e dedicação ao Senhor. Então, os 3 pontos da nossa lição, do começo da nossa lição, a introdução, texto áureo e verdade prática, vão dizer para nós que quando o povo de Deus se coloca a orar e se propõe a ter uma vida de oração e se propõe a fazer algo diferente, a boa mão do Senhor está sobre ele e eles se tornam pilares de transformação daquela sociedade. E é isso que nós vamos ver na vida do profeta Daniel, ok? A introdução da nossa lição, pastor Eurico Bergster vai dizer assim: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado para a Babilônia. Daniel era muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Veja bem, Daniel ele tinha por volta de 15 anos. Isso quer dizer que, desde a sua meninice, os pais de Daniel, eles foram frutíferos em incutir na cabeça daquele jovem o amor, temor pelo Senhor. E nós, como os pais, nós precisamos olhar para isso. Porque quando Daniel foi para a Babilônia, ele era um jovem. Tá? Ele era um jovem de 15 anos. Eu tenho minha filha de 17, eu tenho meu filho de 12. Será que eu estou conseguindo fazer com eles o que os pais de Daniel conseguiram? Será que eu estou conseguindo implantar no coração deles o temor do Senhor? Para que eles andem segundo a vontade de Deus?
os pais de Daniel conseguiram. E esse fervor dos pais de Daniel foi transferido para ele e mudou toda uma geração, tá? O tópico 1 vai dizer assim: Daniel foi despertado a orar. Despertado por quê? Porque havia uma palavra no livro do profeta Jeremias, lembrando que a Bíblia Sagrada, ela, nos tempos de Daniel, não era como a nossa hoje, capítulos, versículos, eles eram rolos, eles eram grandes rolos, ok? E Daniel, nós podemos compreender que ele tinha primeiro uma vida de leitura da palavra de Deus. Todo despertamento começa com o reconhecimento da necessidade de ler a palavra, de buscar a resposta onde? Na palavra, de ir ao encontro do Senhor pela palavra. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas elas não leem as cartas de amor que Deus deixou para nós. Eles não leem as mensagens de graça e de vida que o Senhor deixou para nós. Quando Daniel ele estava lendo a palavra, o que aconteceu? Ele foi despertado. Porque lá em Jeremias, capítulo de número 29, versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-os a trazer a este lugar. Ou seja, Deus estava deixando bem claro que é possível a mudança de situação desde que nós nos dobramos. Daniel, ele tinha uma vida de oração. Daniel, ele tinha uma vida de leitura da palavra de Deus. E por isso ele estava apto a receber não somente revelações de Deus, mas receber de Deus a possibilidade de ser instrumento nesta vida de mudança. O tópico 1 da nossa lição diz: Daniel vivia uma vida consagrada. Nós gostamos muito do texto de Daniel capítulo 1, quando ele pede aos servos do rei que não dê a eles a mesma comida que os outros estão comendo. Ou seja, ele fez uma escolha. Ele poderia se deliciar com todos os manjares do rei, mas disse: não, eu tenho um compromisso com Deus. Aquilo que é sacrificado a ídolos não me interessa. Tá? E nós precisamos, irmãos, colocar isso para nós hoje. Por quê? Porque nós estamos comendo tanta coisa, às vezes não na questão física, mas na questão espiritual. Às vezes nas programações que nós assistimos, nas nossas rodas de conversa. Mas Daniel disse: não, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho uma vida com Deus e esta vida é mais importante do que tudo. E nós vamos compreender que Daniel ele tinha uma estatura, uma medida espiritual. Tá? O pastor Eurico Bercer, no subtópico 2, ele vai colocar o título assim: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações porque nunca chegaram a experimentar o significado de combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Tá? E o pastor Eurico Bercer continua dizendo uma situação que já era realidade no tempo dele e se alastra pelo nosso tempo. E ele diz assim ainda: somente visitam de vez em quando os cultos de oração. Irmãos, oração é um negócio muito difícil. Por quê? Porque fala em você parar tudo que você está fazendo, em você deixar de lado o que você está fazendo, para se colocar diante de Deus. Mas quando você faz isso, eu sempre falo, né, que o começar a orar é difícil. Por quê? Porque você começa a orar, vem conta na cabeça, preocupação na cabeça, vem barulho, tudo começa, mas de repente você vai se desligando da terra e vai entrando na presença de Deus.
A oração, irmãos, é algo que nós, a igreja do nosso tempo, precisa voltar e com muita urgência. Precisa voltar e com grande necessidade, irmãos, porque a nossa igreja está se afastando grande e profundamente do altar da oração. E sendo assim, qualquer meia luta está derrubando a igreja. Por que que Daniel, ele teve condição de ter revelações e enfrentar os embates que vieram? Porque ele tinha um compromisso e uma vida de oração. Então, quando Daniel está orando, o mundo está em movimento. A história do mundo não para. Tá? Como se você assistir o vídeo que eu fiz de introdução, está linkado no começo da nossa videoaula, você vai ver que em 93 o mundo era problemático. Nós não tínhamos o problema da pandemia, mas nós tínhamos problemas econômicos monstruosos, muito superiores ao nosso. Nós tínhamos problemas na sociedade, nós havíamos conflitos com ameaças até mesmo atômicas, terrorismo já havia. E o que nós vamos encontrar? Um homem de joelhos. Um homem de joelho exatamente no momento que a história está mudando. Daniel estava orando. Daniel estava orando. E Beltesazar, rei da Babilônia, estava dando festa. E o que estava acontecendo ali na base das muralhas de Jerusalém? Ciro, o general Ciro, chamado por Deus de meu servo, lá em Isaías 40, está no pé da muralha. Uns vão dizer que os engenheiros de Ciro desviaram a água do rio que passava por dentro da cidade e eles entraram pelo leito do rio. Outros vão dizer que a população da Babilônia, certo, já não mais suportando o reinado de Beltesazar, que era o rei governante, e Nabonido, seu pai, que era o rei militar que saía nas campanhas, não suportando mais, eles mesmos abriram os portões de Jerusalém. Independente do que aconteceu, Daniel estava orando. Beltesazar estava farreando. No pé da muralha, Ciro estava preparando a invasão. Enquanto no meio da bagunça de Beltesazar, ele decide se engrandecer profanando as coisas de Deus, pediu que viesse os utensílios, as taças, que era do templo do Senhor que Nabucodonosor tinha tirado. A mão de Deus se manifestou. E a ordem de Deus foi exatamente essa. Daniel capítulo 5, versículo 25. Esta, pois, é a escritura que escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos medos e os persas. Ou seja, naquele momento exato, 3 situações acontecendo: um homem orando, um povo fazendo festa e a derrota no pé da muralha. Então, a oração de Daniel, ele marca toda a diferença no meio daquele tempo. Então, irmãos, a questão de nós estarmos em oração, ela muda as situações e os tempos. Um homem de joelhos é muito mais poderoso do que 1000 bombas atômicas encarrilhadas, porque um homem de joelhos, ele afeta não somente a terra, não somente o plano físico, mas ele afeta toda a região espiritual. Deus, ele se move, Deus, ele atende a oração dos seus filhos. E o tópico de número 2 vai falar exatamente disso. A resposta às orações de Daniel. Aí nós vamos entrar exatamente em Daniel capítulo de número 9, versículos de número 1 e 2, que vai pegar exatamente esse contexto.
Porque Daniel, o que ele está fazendo? Ele está de joelhos e ele está orando, buscando de Deus compreender quando o seu povo voltaria para a terra. E Daniel capítulo 9, versículo 2 vai dizer assim: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que se falou o Senhor ao profeta Jeremias havia de acabar as assolações em Jerusalém era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos, jejum e pano de sacos e cinza. A Bíblia vai falar desta questão, desta oração de Daniel, tá? E também o pastor Eurico Bergster, ele vai nos levar a uma oração consoante que foi feito por Esdras. Esdras capítulo 1, versículos de 1 a 3 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei persa, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por todo o escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me fez, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Veja bem, Daniel estava orando, Esdras estava orando. E o que acontece? Deus move. Quando Deus moveu isto? No primeiro ano de Ciro. Daniel capítulo 9. Quando Daniel estava orando e compreendeu? No primeiro ano de Ciro. Irmãos, o Senhor Deus é o Senhor da terra. Deus chamou Ciro pelo nome em Isaías, a partir de Isaías 40. Deus vai falar com Jeremias no capítulo 29. Ou seja, Deus, ele comanda tudo, tudo está na sua mão. E nós precisamos compreender e ensinar isso, tá? Então, Ciro, ele vai compreender que o Senhor Deus é o rei da terra, que ele mesmo que Ciro não tenha se convertido ao Senhor, mas ele compreendeu isso. E o que ele fez? Ele abençoou o povo deste Deus e ele prosperou o povo desse Deus. Então nós podemos compreender. É por isso, irmãos, que eu preciso orar pelos nossos governantes. Você precisa orar. Nós podemos, irmãos, ter até questões divergentes com o prefeito, vereador, governador, os deputados, senador, deputado federal, presidente. Nós podemos pensar diferente. Mas o que acontece? Nós precisamos orar por eles, tá? Nós precisamos. Já teve presidente que eu não gostava da forma que ele agia, não gostava do partido, não gostava do pensamento, não gostava até da pessoa. Mas a minha obrigação era orar por ele, para que ele fosse, certo, abençoado e abençoasse, não a mim somente, mas a nossa nação, tá? Para que o Senhor Deus, que o colocou ali, Romanos capítulo 13, né? O Senhor que o colocou ali, pudesse prosperá-lo e também nos abençoar. E é isso que vai acontecer com Ciro. O pastor Eurico Bergster vai citar 4 coisas que aconteceram. Primeiro, todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, caso quisessem. Segundo, receberam permissão para reedificar o templo. Terceiro,
todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Quarto, os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nome do governador dos judeus no tempo de Ciro, para serem transportados para voltar para Jerusalém. Ou seja, quando homens colocaram a orar, pedindo pelaquilo que o Senhor já tinha colocado na palavra, aquilo que ele tinha prometido que era fazer. Daniel estava orando. Ele não estava orando, Senhor, eu decreto a vitória. Senhor, o Senhor eu... Não, o Senhor estava dizendo, o que Daniel foi fazer? Ele foi orar. E veja bem, Daniel capítulo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor. Para quê? Para buscar em oração, para rogar, para jejuar e com pano de sacos e cinza. Ou seja, ele se coloca em posição de humildade e dizendo, Senhor, faz com o seu povo aquilo que o Senhor tem falado. Senhor, se agrada de nós, Senhor, se lembra de nós. Senhor, lembra-se de nós no meio das aflições. E o Senhor se lembrou e retirou o seu povo do meio daquela situação e fez o inimaginável até anos atrás. Devolveu o seu povo, colocou o seu povo novamente na sua terra, para que pudesse reedificar o templo que Nabucodonosor tinha não somente destruído, ele tinha queimado, destruiu todas as muralhas. Nós vamos ver Esdras e Neemias, Zacarias, e ali naquele momento Ageu, todos eles falando desse tempo. Então, irmãos, é importante que nós venhamos a compreender essa situação, que Deus ele está agindo através do tempo, e ele age através de reis, através de homens poderosos, para abençoar o seu povo. Então, o espírito de Ciro foi despertado. Foi despertado para quê? Para abençoar o povo de Deus. Por quê? Havia um homem orando. Havia uma mulher orando. Nós temos Esther, que está nesse contexto. Nós temos Daniel. Nós temos Zacarias. Nós temos Ageu, Zorobabel. Nós temos aí uma infinidade de homens e mulheres de Deus que estão agindo nesse tempo em oração. Irmãos, e quem sabe o Senhor Deus não esteja esperando você se levantar como um atalaia em oração. Quem sabe Deus não esteja esperando você a se levantar como um homem que faça a diferença em oração. Então, aprenda com Daniel, se coloque em oração e um grande despertamento irá acontecer na sua vida, na sua casa, na sua igreja e aonde quer que você estiver. Porque isso é um despertamento. Despertamento não começa com grandes multidões, começa com um homem, começa com uma mulher, colocando-se diante da palavra e dizendo, Senhor, faz conforme está escrito. Levanta o seu povo, resgata o seu povo, abençoa o seu povo. E qual o resultado? Toda uma história mudada. O coração de um rei pagão é mudado, porque Daniel se colocou em oração. Tá certo? Deus te abençoe. Eu te espero na nossa próxima lição, tá? E antes de terminar, eu vou fazer um convite para você. Eu vou deixar 2 links aqui embaixo, certo? Um é do nosso vídeo Somos Todos Teólogos. E o segundo link é do nosso grupo do WhatsApp. E o que esses 2 vídeos têm em comum? É um curso sobre teologia sistemática. E eu quero convidar você para se inscrever e estar conosco, tá? Então, Deus abençoe os irmãos e eu espero os irmãos no nosso grupo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.